Oi, eu sou o Caio, fotógrafo e filmmaker, e esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo para falar sobre o uso de Scrum em empresas criativas. Se você não assistiu o meu outro vídeo, eu recomendo que você assista antes de assistir esse para pegar mais o conceito geral da coisa. Baseado no livro Como Fazer o Dobro na Metade do Tempo, do Jeff Sutherland, o que eu achei mais incrível dos métodos ágeis, de modo geral, é que eles estão baseados numa grande interatividade entre a equipe e sempre buscando o rendimento máximo de cada membro da equipe. O Scrum é o método de trabalho que o Jeff propõe nesse livro. E o primeiro passo para realizar o Scrum numa empresa é definir uma série de atividades para serem produzidas em um ciclo de trabalho. Mas afinal, o que é um ciclo de trabalho? O termo que o autor usa para isso é sprint, mas eu acho mais fácil simplificar para ciclo de trabalho. A ideia é criar um período de trabalho, um período constante, que seja sempre igual. Por exemplo, semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês. No caso do que eu estou falando para a minha empresa e sugerindo para vocês do ramo da criatividade, é separar ciclos de trabalho semanais. Afinal, é muito comum um cliente que vem pedir um vídeo, uma campanha para redes sociais, chegar numa semana já querendo ter alguma coisa dali 15 dias já no ar, funcionando, rolando e trazendo clientes para ele. Então, eu acho que com a gente parando para pensar nas tarefas semana a semana, a gente consegue lidar mais rápido com essa necessidade dos clientes. Depois dessa definição inicial das tarefas, no dia a dia do sprint ou do ciclo de trabalho, é fundamental fazer uma reuniãozinha rápida, de uns 15 minutos, todo dia no mesmo horário. Só para acompanhar como estão rolando as tarefas de cada um e as necessidades dos projetos. Nessa reunião, a única coisa que a gente precisa é que cada um responda 3 perguntas. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? E eu preciso de ajuda de alguém para cumprir uma tarefa de hoje? E aí o dia começa com cada um focado nas suas atividades. O fundamental dessa reunião é que cada um saiba o que toda a equipe está fazendo e que tenha a possibilidade da equipe se unir para resolver pequenos problemas que possam surgir, que possam afetar a entrega de uma história. No final de cada ciclo, é importante ter uma reunião para cada membro da equipe falar de como rolou o seu trabalho nesse ciclo e também comentar sobre os problemas para todos juntos pensarem em soluções para que esses problemas não voltem a acontecer. No livro, o Jeff sugere para no final de cada projeto ter uma reunião para discutir como aconteceu o projeto, também avaliar os problemas e pensar em soluções para que esses problemas não aconteçam. Mas ele é do ramo de programação, os projetos são longos, duram meses, às vezes anos. No nosso caso, tem projetos que não duram nem uma semana, que duram alguns dias. Então, acho que é legal aproveitar essa reunião no final de cada ciclo para a gente já ver também os projetos que a gente concluiu e fazer essa análise de como rolou, o que foi legal, o que não foi e que ações a gente pode fazer para melhorar para os próximos projetos não terem os mesmos problemas dos anteriores. Outra reunião que é importante ser feita a cada um tempo é a avaliação de satisfação com o trabalho. Acredito que uma vez por mês seja o suficiente no nosso ramo. Nessa reunião, cada pessoa deve responder numa escala de 0 a 5. Como é que você se sente em relação ao papel que você desempenha na empresa? Como que você se sente em relação à empresa como um todo? E por que você se sente assim? E o que te tornaria mais feliz no próximo ciclo? Então, a partir da resposta de todos, a equipe pensa junto o que pode ser feito para melhorar a satisfação do trabalho. A partir das respostas, deve-se definir ações para tornar o trabalho mais prazeroso. O Jeff Sutherland chama isso de Kaizen. E os Kaizens devem entrar como tarefas para os próximos ciclos de trabalho. Como a ideia no Scrum é que a equipe seja unida em todas as etapas, é importante que todos escutam junto quais são todas as tarefas possíveis dentro de um novo projeto que está para começar. Essa lista de tarefas é chamada de backlog do projeto. O backlog inclui tudo que é considerado como útil para trazer resultado para o cliente e deve ser organizado por ordem de prioridade. Conforme as tarefas forem alocadas em cada ciclo, elas saem do backlog. Assim, a lista de pendência do projeto vai diminuindo conforme o projeto vai sendo desenvolvido. É possível que no final do projeto ainda tenha algumas tarefas menos importantes na lista do backlog,
mas desde que o produto entregue para o cliente esteja gerando o valor esperado, isso não é problema. Para definir a complexidade de cada tarefa dentro do backlog, o Jeff sugere fazer o poker do planejamento. Isso pode ser feito em algum sisteminha online, ou até mesmo com um baralho comum. E cada um vai ter as cartas 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Que, você deve ter percebido, é a sequência de Fibonacci. Aquela sequência que rege como quase tudo na natureza se desenvolve. Voltando ao assunto, quando cada história é colocada na mesa para votação, cada pessoa vai pegar uma carta e colocar a virada para baixo com aquilo que ela considera que é o nível de complexidade da história. Sendo 1 uma tarefa ali simples, rápida de resolver, e 13 algo que depende de várias ações e demora para ser concluído. Então as cartas são viradas. E se alguém tiver votado muito distante da média, essa pessoa explica o seu ponto de vista, isso é discutido ali em equipe, e é feita uma nova votação, até se chegar numa média ali mais próxima, mais razoável de consenso da equipe. E aí, então, essa média é considerado como o nível de complexidade para a realização daquela história. Esse número é importante para se definir qual o esforço necessário para se concluir uma história. E também, para quando se define um ciclo de uma semana, evitar ser colocado mais trabalho do que é possível fazer nesse tempo. O contrário é mais simples de resolver. Se uma pessoa consegue terminar todas as tarefas da semana, é só começar a puxar as tarefas do próximo ciclo. E como a gente está falando aqui de empresas criativas, né, que no geral são pequenas empresas, a gente não pode esquecer de definir como projeto a gestão da empresa, o comercial e até mesmo organização e limpeza. Todos esses números do poker do planejamento e da avaliação de satisfação são muito importantes para poder criar um registro e, com isso, ao longo do tempo, fazer gráficos de aumento de produtividade e de satisfação da equipe. Por exemplo, se no primeiro ciclo uma empresa realizou 20 pontos definidos no poker e dali a alguns meses a mesma equipe está conseguindo concluir 40 pontos no mesmo tempo de uma semana, quer dizer que se dobrou a produtividade. E por outro lado, se passando vários ciclos a equipe não está conseguindo realizar mais pontos, quer dizer que tem alguma coisa errada e é melhor repensar com mais intensidade os processos para que a empresa possa evoluir na produtividade. O Scrum pode ser aplicado só com papel, caneta e post-its colados na parede. Mas como a gente trabalha com tecnologia, eu acho que é muito melhor fazer isso nos meios digitais, né? Existem vários sistemas para trabalhar com métodos ágeis. Alguns até que cumprem ali todos os pequenos ritos do Scrum. Mas também dá para simplificar e fazer tudo dentro do Trello. E para finalizar, um dos principais fundamentos da agilidade é a constante revisão e atualização. Então, tudo que a gente conversou até agora é só um ponto de partida para você e sua equipe evoluir com a experiência.